E aí, galera? Quem nunca ouviu aquela história que começa com dizem por aí que... Aquelas que faziam a gente ter medo de dormir de luz apagada, lembra? Pois é, crescemos ouvindo essas histórias. E mesmo depois de virarmos gente grande, fica aquela coisinha na cabeça, né? Será que é tudo invenção ou será que tem um dedo de verdade? Muitas vezes, as lendas urbanas são só coisa da nossa cabeça. Mas e quando essas histórias bizarras e assustadoras viram realidade? O nosso mundão pode ser muito mais sinistro do que qualquer filme de terror. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em 5 lendas urbanas que deixaram de ser apenas historinha para boi dormir e se tornaram assustadoramente reais. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Quem nunca ouviu falar da lenda do motorista fantasma? Aquela figura misteriosa que aparece do nada em estradas desertas, oferecendo carona para almas penadas? E se eu te contar que existem casos reais, registrados e documentados, de pessoas que passaram por situações de arrepiar os cabelos com motoristas que simplesmente sumiram no ar? Imagina só. Você dirigindo por uma estrada escura e deserta, chuva caindo forte, e de repente vê uma pessoa na beira da estrada pedindo carona. Um dos casos mais assustadores rolou em 1979, lá na Inglaterra. Um caminhoneiro chamado David, dirigindo no meio de um temporal daqueles, viu uma moça toda encharcada pedindo ajuda. Coração bom, ele parou e ofereceu carona. A moça, super assustada, agradeceu e disse que precisava chegar em uma cidade ali perto. Chegando perto de onde a moça tinha pedido, David notou que ela estava quieta demais. Olhou para o lado e, para seu desespero, o banco estava vazio. Sem sinal da garota, nenhuma porta aberta, nenhuma janela quebrada. Em choque total, David parou no primeiro posto de gasolina que achou e contou tudo o que tinha acontecido. Para a surpresa dele, um senhor que estava ali ouvindo reconheceu a descrição da moça. Ela era uma moça que tinha morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada anos atrás. Histórias de motoristas fantasmas são comuns em várias culturas ao redor do mundo. Tem gente que acredita que essas figuras fantasmagóricas são almas presas aqui no nosso mundo, revivendo seus últimos momentos para sempre. Outros, mais pé no chão, procuram explicações mais racionais, tipo alucinações ou cansaço. Seja lá qual for a explicação, uma coisa é certa: a lenda do motorista fantasma continua assustando a galera e mostrando pra gente que às vezes a vida real é muito mais assustadora que qualquer filme de terror. Se preparem, porque agora vamos falar de uma das figuras mais sinistras do terror, a boneca Annabelle. A Annabelle existe. E não, ela não está em Hollywood, mas sim trancafiada a 7 chaves em um museu. A história da Annabelle começa lá nos anos 70, quando uma jovem estudante de enfermagem ganhou a boneca de pano de presente da sua mãe. Logo que a boneca chegou, coisas estranhas começaram a acontecer na casa da moça. Desesperada, a estudante chamou os famosos investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Para evitar que o espírito maligno continuasse aterrorizando todo mundo, Ed e Lorraine Warren levaram a Annabelle para o Museu do Ocultismo. A história da Annabelle ficou tão famosa que inspirou vários filmes de terror. Capítulo 3. A criatura da noite. Chupa-cabra. Terror rural ou imaginação? Lá pelos anos 90, um novo tipo de medo se espalhou pelas fazendas, principalmente em Porto Rico, a lenda do chupa-cabra. Imagina o terror dos fazendeiros ao encontrarem seus animais mortos de um jeito que ninguém sabia explicar, com marcas de mordidas bizarras,
e sem uma gota de sangue. Os boatos sobre uma criatura misteriosa que atacava de noite, sugando o sangue das vítimas, se espalharam mais rápido que fofoca em cidade pequena. A criatura ganhou o nome de chupa-cabra, por causa do seu suposto hábito de chupar o sangue de cabras. Testemunhas oculares começaram a aparecer em todo canto. As descrições batiam em alguns pontos. A criatura era pequena, rápida, com pele escamosa e olhos vermelhos que davam medo. O pânico tomou conta do pessoal do campo. Fazendeiros começaram a trancar seus animais em lugares seguros, armados até os dentes para proteger seus bichinhos. Mas, mesmo com todo mundo de olho, o chupa-cabra nunca foi pego. A falta de prova só aumentava o mistério. Cientistas e especialistas se dedicaram a desvendar os casos, buscando explicações. Uns acreditam que os ataques eram coisa de cachorros selvagens ou coiotes, enquanto outros acham que a criatura podia ser um morcego gigante ou até mesmo um bicho que a ciência nunca viu. Verdade ou mentira, o chupa-cabra virou lenda, inspirando filmes, livros, desenhos e até música. E você, o que acha? Chupa-cabra existe ou é só história para assustar a galera? Capítulo 4. Homens de Preto. Silenciando a verdade. E se do nada você se visse cara a cara com figuras misteriosas e assustadoras que parecem ter saído de um filme de conspiração? Essa é a realidade sinistra por trás da lenda dos Homens de Preto. Figuras misteriosas que, segundo as histórias, aparecem para calar a boca de qualquer um que ouse investigar discos voadores e coisas sinistras. Eles são descritos como homens altos, de terno preto impecável, óculos escuros e um jeito frio e calculista. Quem já viu, jura que eles aparecem do nada, geralmente depois de alguém ver um OVNI ou viver algo inexplicável. Um dos casos mais famosos aconteceu com Paul Miller, que em 1961 disse ter visto um OVNI. No dia seguinte, Paul foi abordado por 2 homens de preto que sabiam detalhes sobre o que ele tinha visto. Eles o ameaçaram, deixando claro que era melhor ele ficar calado sobre o que viu. Morrendo de medo, Paul Miller ficou calado por anos. Histórias de encontros com os homens de preto se repetem mundo afora. Intimidação, ameaças e um interesse enorme em esconder qualquer prova de contato com o desconhecido. Mas quem seriam esses homens? Espiões do governo? Membros de sociedades secretas? Ou, quem sabe, algo ainda mais misterioso e sinistro? A falta de respostas e o mistério desses encontros só aumentam as teorias da conspiração. Capítulo 5. Loira do banheiro. Terror escolar ou histeria coletiva? E agora, para fechar com chave de ouro nosso mergulho no mundo das lendas urbanas que viraram realidade, vamos falar de uma história que assustou gerações de estudantes brasileiros. A lenda da loira do banheiro. Quem nunca ficou com medo de entrar no banheiro da escola depois de ouvir histórias sobre essa figura misteriosa? A lenda muda de escola para escola, mas a ideia é a mesma. Uma garota loira, de branco, que assombra os banheiros. Tem gente que diz que ela morreu de um jeito trágico, vítima de um acidente ou até mesmo de bullying. Outros contam que ela foi assassinada dentro da própria escola. Mas o que era para ser só uma história para assustar os alunos, virou caso sério quando relatos de aparições começaram a pipocar em várias escolas do Brasil. Estudantes juravam ter visto a figura da loira do banheiro, descrevendo-a com detalhes iguais: cabelos loiros e compridos, um vestido branco e um rosto pálido e triste. Em algumas escolas, o medo tomou conta de tal forma que os alunos não entravam mais no banheiro sozinhos.
com medo de dar de cara com a entidade. Psicólogos e especialistas foram chamados para tentar explicar o que estava acontecendo. Alguns acreditam que a loira do banheiro seja um caso clássico de histeria coletiva, em que o medo e a ansiedade se espalham rapidinho, fazendo as pessoas verem e acreditarem no que querem. Seja qual for a explicação, a loira do banheiro continua na cabeça dos estudantes, mostrando pra gente que, às vezes, a linha entre a realidade e a ficção é muito tênue. E aí, galera? O que acharam dessas histórias? Qual dessas lendas urbanas que viraram realidade mais te deu medo? Conta pra gente aqui nos comentários. É difícil saber onde a imaginação termina e a vida real começa, né? O mundo é cheio de mistérios e coisas inexplicáveis. Essas histórias mostram que, às vezes, o que parece ser só lenda pode se misturar com a realidade de um jeito assustador. Se você conhece alguma outra lenda que virou realidade, conta pra gente aqui nos comentários. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo mistério.